A palavra de Deus chega a nos dar um entender diante da palavra, quando ele fala, aquele que edificou e estabeleceu a sua casa na rocha, mostra um firme alicerce, porque ele se esforçou, ele estabeleceu, ele escavou o alicerce para que se encontrasse com a rocha. Houve uma profundidade para estruturar a sua vida espiritual, porque ele não está falando do estabelecimento de uma casa material, aquilo que é construído no nosso dia a dia, mas ele faz menção daquele que edificou a sua casa na rocha, estabeleceu estabilidade. Ele é como o monte de Sião, que não se abala jamais, porque o seu alicerce, a sua vida, foi construída em Jesus. Ele se estabeleceu no Senhor Jesus. Ele se afirmou no Senhor Jesus. Então ele tem firme alicerce. Houve uma profundidade, houve um conhecimento, houve uma estabilidade. Então nada desta vida vai abalar ele, vai desestruturar ele, não vai apresentar rachadura na casa. Na sua vida espiritual não vai haver brecha, porque você está estabelecido em Jesus. Seu fundamento foi Jesus. Você não fundou o seu fundamento na areia, como a segunda casa, como a outra casa, que foi edificada na areia, que é aquele que construiu a sua vida em uma religião. Afirmou em fragmentos de rocha. Não se estabeleceu, não teve profundidade, não teve terreno forte. Mas agora ele chama o homem a ter uma experiência de um alicerce firme, seguro, que jamais ele vai se abalar. Jamais vai destruturar ele. Pode vir o que vir. Pode vir lutas, pode vir vendavais, pode vir enxurradas, para destruir. Mas ele vai estar firme. Vai vir o tornado, né? O tornado, sabe o que é o tornado? Vai vir um tornado, né? O vento forte, que sai levando e jogando carreta, tudo para cima, vaca, e lá vai, fumaça, e vai embora. Aquele que está estabelecido em Jesus Cristo, ele está firmado, ele está cheio de conhecimento, de profundidade, de certeza e confiança, porque ele está firme em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz uma palavra aqui em Hebreus também, que isso aqui, a estabilidade de quem cresceu. Hebreus 5, versículo 11, que diz assim: do qual muito temos que dizer, difícil de interpretação, porquanto vós fizeste negligente para ouvir. Quer dizer, negligenciou, desfez, não quis dar ouvido. Quer dizer, interpretação, porque o povo não entendia, estava sem conhecimento o que era uma interpretação. É um firme fundamento. Não tinha crescido. Homens barbudos, homem já velho, né? Quase gagá. Eles não estavam compreendendo, eles estavam simplesmente se alimentando de leite. Era criança. Aqui, porque deveis já ser mestre, pelo tempo, ainda necessitais de que se vós torne a ensinar, novamente, qual seja o primeiro rudimento da palavra de Deus. Quer dizer, há algum rudimento na palavra de Deus que você não entendeu? Tem algum rudimento? Não tem. E vós, às vezes feito tais que necessita de leite e não do sólido mantimento. Aí a palavra diz assim: porque qualquer ainda que se alimenta de leite é inexperiente da palavra, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, não cresceu, não se desenvolveu,
não está estruturado, não teve as experiências profundas para poder crescer, para poder viver o extraordinário, para estar firme, né? Está fazendo como criança, chorando, se lamentando. E o Senhor, Ele quer que nós nos alimentemos, vamos alimentar cada dia daquilo que é puro, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm um sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Tu está entendendo, animal? O que é discernir? O discernimento é uma interpretação dentro do conteúdo que você leu. Se você lê a palavra aqui, palavra da justiça porque é menino, e você não identificou por que a palavra está falando justiça e por que menino? Justiça é você praticar aquilo que é correto, que é verdadeiro, que é honesto. Tudo aquilo que é puro, sem nenhuma falta de entendimento ou de conhecimento. E menino? Menino porque o menino está só na brincadeira, não leva as coisas a sério, não é verdade? Qualquer coisa reclama, qualquer coisa chora. Não viveu ainda uma experiência dos que estão já crescidos, os que estão desenvolvidos. Então a palavra chama a atenção minha e sua, de estarmos estabelecidos em Cristo Jesus, de sermos firmes na rocha, de vivermos agora uma experiência, não recuarmos a batalha, não voltar para trás. O justo viverá da fé, e se ele recuar? A minha alma não tem prazer nele, porque essa palavra tem uma profundidade muito grande. Se o justo recuar, o Senhor não tem mais prazer nele. Porque fala de uma dinâmica, fala de um alistar de um soldado que foi para a guerra, e ele tem que lutar, ele tem que permanecer, ele tem que perseverar, ele tem que ter suas estratégias, ele tem que permanecer firme, ele tem que ser um valente, tem que ser destemido, porque se ele recuar, foi desaprovado. O soldado não faz um treinamento primeiro para pagar, senão já vai morrer lá, não vai? O boca aberta, vai ficar lá como fez uma boca aberta lá no meio do mato. Então o soldado tem que estar prevenido, bem preparado para fazer o bom combate. Isso foi Paulo. Então a palavra nos instrui de tudo isso.